ficar nervosa. Boa noite a todos. Boa noite. Tem alguém nervoso aí? Aqui tô. Mas tudo bem. Bom, eu fiz umas imagens, mas infelizmente não tenho muita habilidade aqui com a tecnologia e não mandei errado. Mas antes de começar, eu queria falar com vocês um pouquinho de como foi... Ai, gente, eu fico nervosa, desculpa. Como foi fazer esse estudo dessa palestra. Eu tive uma brilhante ideia e todo maluco tem um outro que acompanha, né? Aí eu tive a ideia, falei com a Débora e a Débora, claro, acompanhou como sempre, né, dona Ju? E eu embarquei nessa furada, gente. Era para ter sido apresentada em novembro, mas ela me chocou tanto que eu não conseguia. Eu chorava toda vez que eu ia estudar. Então eu tive que parar. Depois eu pensei, se Davi, que escreveu esse salmo, adulterou, matou, e eu que ainda não fiz isso, então eu posso estudar o salmo. E foi aí que eu recomecei. Dentro disso também eu tive o cuidado de passar para vocês tudo que eu pesquisei. Procurar de uma maneira assim simples, falar tudo que eu pesquisei para vocês terem uma ideia de como foi legal. No final das contas foi legal, só tô nervosa, mas tá tudo bem. Então vamos lá. Okay. Então, o Salmo 23, todas as curiosidades que eu tenho a respeito do Salmo, eu trouxe para vocês. As primeiras foram os questionamentos. O que são salmos? Quando foram escritos? Quem escreveu? E por que escreveu? Especificamente, quem e por que escreveu esse Salmo 23, que todo mundo recita e decorado igual o Pai Nosso, né? Então, ele tem até uma diferença. O Pai Nosso é Pai Nosso. E aqui é uma relação direta entre Davi e Deus. Então o Senhor é meu pastor. Por isso que ele começa assim. Então vamos, primeiro salmo. Vem de uma palavra grega que significa cânticos tocados nos instrumentos de corda. Em hebraico, este livro é chamado o livro de oração ou livro de louvor. Eu vou ler porque tem muita coisa. E eu não consegui decorar por causa do meu nervoso. Então vamos lá. Os salmos não foram escritos de uma vez só, nem por uma só pessoa. Nós temos na Bíblia Sagrada 150 salmos, sendo de vários autores. Eu trouxe os autores, só não trouxe a quantidade de cada um que escreveu. Asaf, Salomão, Emã, Etã, Moisés, filhos de Core, Anônimos, que foi uma coletânea que deram 49 salmos entre anônimos, e Davi. Só ele escreveu 73 salmos. Foi o que mais escreveu salmo naquela época. Dentre eles, o 23. E ainda outra curiosidade é que eles foram agrupados durante 1000 anos. Eles começaram a ser pesquisados em 1400 a.C. e foram catalogados e preparados até 444 antes de Cristo. Então aqui a gente vai falar de um poema escrito numa época totalmente diferente da de Cristo. Quer dizer, não totalmente diferente, diferente com o que ele trouxe para o Novo Testamento. E Moisés e Esdras que começaram essa catalogação. E Esdras, ele foi o responsável, é atribuída a ele a organização dos salmos, né? Em Mateus 1:17 da Bíblia, eu encontrei esse trecho. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi. Isso é fantástico. Eu achei, pelo menos. Então estou passando para vocês. E 14 gerações desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento de Jesus, mais 14 gerações.
Então é uma sequência. Entre Davi e Jesus são 30 gerações da mesma família. E um outro dado curioso é que, apesar de terem sido escritos durante 1000 anos, assim, né, por dizer, eles foram por autores de culturas, experiências e mundos diferentes. E o livro tem uma união harmônica que somente podem ser explicadas pela inspiração divina. Então, daí nós tiramos que todos eles eram médios. Algumas literaturas, agora a gente vai entrar na parte mais ou menos do Davi. Algumas literaturas afirmam que ele escreveu, porque não tem nenhum que diga foi. Todos eles são estudos que Davi escreveu quando estava cercado por tropas inimigas numa guerra. Em outros, que ele estava num momento de conflito pessoal. E em outro, que ele estava observando as ovelhas durante a época quando ele era pastor. Agora vamos conhecer um pouquinho do Davi. Eu peguei uma espremidinha historinha dele para quem não conhece. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, seu escolhido para suceder o rei Saul. Davi foi um rei vitorioso, próspero e muito querido. Ele começou sua vida pastorando o rebanho de ovelhas da família. Era de estatura pequena e, segundo os historiadores, não tinha grandes atributos físicos, ao contrário dos outros 7 irmãos. Mas acabou pecando. Davi cobiçou a mulher do próximo, foi adúltero, né? Tramou e ordenou o assassinato de Urias, um valente soldado que era esposo dessa mulher. Então vamos lá. Davi cobiçou a mulher de Urias, um valente soldado do seu exército, a viu, mandou chamá-la, se deitou com ela e ela engravidou. Quando ele fica sabendo da gravidez, manda chamar Urias no meio da batalha e dá a ele um bônus, um dia de descanso. Só que Urias era de um caráter muito honesto e ele não achou justo ele ter um dia de intimidade com a esposa dele enquanto os outros soldados estavam num campo de batalha. Então Urias voltou para o campo de batalha. Quando Davi fica sabendo, ele se desespera e ele trama a morte, o assassinato em batalha, no meio da batalha de Urias. Mais tarde, sendo chamado por um sábio à realidade, ele se arrepende e pede perdão a Deus. Mas Deus, como punição, tira a vida do bebê do fruto dessa traição. E como eu falei, nós estamos falando de uma era antes de Cristo, muito antes de Cristo. E na época eles falavam de um Deus que exaltava os heróis e punia cruelmente aqueles que desagradavam. E aí eu perguntei, será que esse Deus que a gente hoje cultua, que acredita, que ama e que é o nosso Pai, era o mesmo Deus daquela época do Davi? Tão cruel, que ele era tão cruel e mandou o filho dele, o filho amado, descer à terra para trazer um evangelho de amor e de caridade, de justiça? Ou eram os homens que não tinham evolução suficiente para entender isso e eles ainda precisavam daquele dente por dente, olho por olho, bateu, levou, para que eles andassem dentro da lei. Então, aí eu fiquei pesquisando a partir daí. Jesus, quando chegou, a terra ainda era assim, dente por dente, olho por olho.
E no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu encontrei: não vim destruir a lei. No item 3, eu separei só uns trechinhos, e Jesus diz: amar a Deus, entre outras coisas que tem lá, tá, gente? Eu só peguei esse pedacinho. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentou: aí estão a lei toda e os profetas. Deu para entender? Deu. Ok. Então, os slides. Oh my God, mas não tem problema. E as curiosidades ainda não terminaram, não. Tem mais, gente. Tem mais. Tem muito mais. Eu fui procurar saber como vivia as ovelhas e como era o trabalho do pastor de ovelha. Porque, afinal de contas, o Salmo se inicia com a relação entre pastor e ovelha, protetor e protegido, né? E o significado da palavra pastor é aquele que vê, que vigia. Aquele cujo ofício consiste em levar os animais ao pasto, geralmente para vigiar. Indivíduo que, nomeado por uma comunidade, exerce a orientação espiritual desta, guia espiritual, sacerdote entre os protestantes. E como vivem as ovelhas e os cuidados que o pastor deve ter com ela? Para melhor entendimento, eu vou comparar a vida das ovelhas e os seus cuidados com a nossa vida cotidiana, tá? Vou usar a figura do pastor como sendo Deus, da ovelha como sendo eu, do lobo como sendo um espírito encarnado, as mosquinhas que tem na história como o espírito desencarnado, o cajado e a vara, que são recursos para nosso socorro e aprendizado. Então, vamos. A ovelha é um animal bastante ingênuo e tolo. Ela não sabe discernir entre o alimento bom e a erva venenosa para comer. Por isso, ela é totalmente dependente do pastor. Precisa dele para se alimentar, beber água e se defender dos predadores e ladrões. Diferente do gado, que basta soltá-lo e ir gritando, conduzindo onde ele tem que ir, a ovelha segue o pastor pelo olfato. Por isso o pastor precisa ir à frente, no sentido contrário do vento, e para que ela sinta o cheiro e acompanhe. Mas não é só aí não, que elas não são educadas. Além de serem tolas, elas são dispersas. Elas comem tudo que vem na frente e elas andam sem prestar atenção onde elas estão. Então o pastor tem que ser atento a tudo e a todas. As ovelhinhas, aos perigos, as relva, o que ela tem para comer, tudo é ele. Ok. O pastor tem, as ovelhas também são muito medrosas. E basta que ela sinta o cheiro não sinta o cheiro do pastor para que fiquem trêmula de medo. E no auge desse medo, elas podem sair correndo do curral. Não é bem curral, mas ali do rebanho. E ser presa fácil para os predadores. E quando ela sente a aproximação do lobo, ela fica apavorada e não sabe como se defender e é facilmente devorada por ele. Também, como é muito sensível à perturbação das moscas, mosquitos, não dela, que ficam rodeando a sua cabeça o tempo todo e ela fica desnorteada. Balança a cabeça de um lado para o outro, tentando fugir do assédio dos insetos e acaba emagrecendo. E quando ela vê que ela não consegue se livrar dos insetos, geralmente ela sai correndo sem direção. E quando uma ovelha corre, sempre tem uma que vai atrás. Sempre. Sempre tem uma ou umas que vão atrás. Então é preciso que o pastor molhe a cabeça delas com óleo, porque aquilo afugenta as moscas e as feridinhas que elas costumam ter no focinhozinho, que é muito sensível, também ajuda a curar, usa como
como remédio para curar essas feridas. No nosso caso, que somos as ovelhinhas, esse óleo a gente pode chamar de oração. A gente fazendo oração, a gente está ungindo o nosso corpo com esse óleo. E a oração mantém as mosquinhas longe da gente, né? Que são os espíritos desencarnados, né? Ok. Precisamos estar atentos aos ensinamentos de Deus. Os nossos obsessores encarnados geralmente são aqueles amigos que sempre nos convidam para o vício ou algum ato ilícito. E com isso eu quero deixar claro que ele não é culpado quando a gente acompanha, quando a gente aceita o convite. O nosso amiguinho encarnado, o lobo, ele não é culpado quando a gente aceita o convite. Ele incita, ele convida, ele incentiva, mas o livre-arbítrio é nosso, de acompanhar o amiguinho ou não. Então, e o pastor tem que estar atento a tudo isso, e muitas vezes ele precisa sacrificar o lobo em prol das ovelhinhas. E sacrificar, nesse caso, nem sempre é matar, tá? É uma maneira de falar. A mosca, o nosso obsessor invisível para alguns e para outros não, mas que influencia pelo pensamento. Atraímos muitas vezes pela sintonia ou por dívidas passadas. E observem que quando uma ovelha corre, como eu já tinha dito, outras se apavoram também e correm na mesma direção. Por isso o pastor tem que estar atento. Elas são muito distraídas e se afastam do rebanho com muita facilidade. E a semelhança que eu disse com os seres humanos, que eu quero dizer, é que os seres humanos, eles nunca se perdem sozinhos. Sempre que vai fazer alguma coisa que não é bom, ele sempre convida alguém para ir. Sempre, né? Então, assim, a semelhança que nós temos com a ovelhinha. Eu, pelo menos, tenho, gente. E vocês vão ver muito mais ainda. No Salmo, ele diz, o meu cálice transborda. Esse cálice, ele está se referindo à bondade em abundância. O pastor nunca agride as suas ovelhas, mesmo elas sendo distraídas, medrosas, tolas, indefesas. Ele sempre oferece uma oportunidade para se livrar e proteger dos predadores. E no caso das moscas e também do lobo. O pastor dispõe de 2 instrumentos de correção para proteger as ovelhinhas. O cajado, que ele é comprido, e a ponta dele parece um ponto de interrogação, como um gancho. Com ele, o pastor laça o pescoço da ovelha, porque ela tem muita lã. Então, constantemente, ela se enrosca em espinhos. Às vezes, ele desce algum ribanceirazinha, porque na época de Davi, ele andava em montanhas, em vales, né? Então, tinha muito desfiladeiro, coisas assim. Ribanceiras, vamos falar ribanceira, a brasileira. Ou no meio de pedras. Porque naquele tempo a geografia, como eu falei, era desse tipo, de muitos vales. Os pastores levavam suas ovelhas para as partes altas por causa do clima inclemente. E eles precisavam de água fresca, o pasto fresco e um clima ameno para as ovelhinhas por causa da lã. A vara muitas vezes é usada para evitar que a ovelha vá onde não lhe é permitido. Quando a ovelha desgarra ou se mete em brigas com outra ovelha, o pastor lança a vara para assustar a ovelha. Por vezes, ela é lançada propositalmente para acertar a ovelhinha e derrubar ela no chão. Ela cai tonta com a pancada. E nesse caso, eu vi que muitas vezes Deus nos resgata de algumas situações usando seu cajado. Ele nos enforca até o limite da situação. Quando a gente pensa que vai sucumbir, ele vem e coloca um anjo como em forma de amigo, em forma de parente, em forma de uma pessoa que a gente nunca viu na rua,
ou nos leva a uma casa abençoada e nos resgata. Outras vezes, ele nos joga literalmente no chão, ficamos completamente tontos e sem força para levantar. Mas ele protege, consola e refrigera a nossa alma, sempre. A ovelha... Eu, por favor, queria pedir para ninguém rir agora, tá? A ovelha come o dia inteiro. Eu me identifiquei totalmente aqui. Eu tive certeza que eu sou uma ovelha. E de noite ela está com o estômago cheio. E o estômago é o maior órgão que a ovelha possui no estômago. Ele ocupa a maior parte da caixa torácica. Normalmente, elas durante a noite gostam de brincar de dar cabeçada. E muitas vezes caem. E quando caem, elas precisam ser socorridas num determinado tempo, que eles não dizem, mas tem que ser socorrida em tempo hábil, porque o estômago, ela não consegue se levantar por causa da lã. E o estômago dela comprime o pulmão e ela morre asfixiada. E o pastor, durante a noite, ele precisava andar no meio delas. Ele precisava ter um sono leve, porque qualquer barulhinho ele tinha que estar atento a tudo. E também para socorrer as ovelhinhas que caíssem, né? E hoje é muito mais fácil criar ovelha, porque você bota a câmera em todo o curral e fica um espetáculo. Agora que a gente já entendeu um pouquinho a ovelha, já conseguiu ter uma associação com a nossa vida, agora a gente vai falar mais do Salmo agora. A gente entra efetivamente no Salmo e o que cada trecho dele quer dizer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembra que com a ovelhinha eu falei da relação de proteção e confiança que a ovelha tem com o pastor? Então, o pastor dá o alimento, dá segurança, dá proteção, e isso é Deus em relação a nós, que nós devemos confiar em Deus de olhos fechados, sem reserva. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 26 e 27, ele diz: olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? Então, quando a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente tem que estar ciente disso e confiar nisso. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Aquele que se entrega de coração a viver o Evangelho sempre vai encontrar o alimento e águas tranquilas, porque sua alma vai estar em paz com Deus e com seus irmãos. Esses dois trechos não quer dizer que a gente tenha que ficar em casa esperando Deus trazer a marmitinha, né? Mas a gente tem que trabalhar e confiar. Não se preocupar com o dia de amanhã. É trabalhar confiando que Deus sempre vai encaminhar o próximo dia. Sempre. Ele nunca desampara ninguém. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Muitas vezes em nossa vida atribulada, a gente não percebe que Deus nunca descuida da gente. Ele sempre vai mandar o socorro necessário para as nossas aflições. Deus ama até quando achamos que Ele é injusto. Ou melhor, Deus é justo até quando a gente acha que Ele é injusto. Por amor do seu nome. Em João, capítulo 10, versículo 3, ele diz: para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo seu nome e as leva para fora.
E nesse caso do Me Guia pelas Veredas, o Deus, ele sabe, conhece cada um de nós pelo nome. E tinha uma figura que era o pastor contando as ovelhinhas. Por que o pastor conta a ovelha? Como é que ele não erra nunca o número da contagem? Ele conta lá e ele vai ver que está faltando uma. E ele vai atrás dela. Porque o pastor, ele conhece cada ovelhinha que ele tem. E Deus, assim é com a gente. Ele conhece cada uma, ele não perde ninguém de vista. Todos eles. Ele vai sempre chamar pelo nome. Ele, ali no quadrinho ia ser 1, 2, 3, né? Mas na realidade é pelo nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra, ele se refere não só aos perigos da ovelhinha, mas uma parte, que eu vou usar umas palavras aqui da terapeuta, ele é uma parte escura que a gente tem dentro da gente e que a gente não admite, nem para nós mesmos, nem quando estamos sozinhos. Negamos que temos essa parte sombria dentro da gente. Então, esse é o nosso vale da sombra da morte, além daqueles que a gente já cultiva no dia a dia. Então, desculpa, gente, é que é muita coisa. A tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, meu Deus. E a gente nunca vai estar sozinho quando isso acontecer. Mas vai chegar um dia que nós vamos ter que estar cara a cara com essa nossa parte sombria. E o cajado e a vara são os instrumentos que Deus vai usar para nos instruir, para nos controlar os impulsos na hora do desespero. É a vara e o cajado. Eu estou com a boca seca, mas se eu beber água, tá arriscado eu derrubar tudo aqui. O outro trecho é: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Na época de Davi, quando os soldados voltavam da guerra, traziam consigo os derrotados, presos em gaiolas, e na entrada da cidade ou do vilarejo, o exército era exaltado com festa e orgulho pelo povo. Mas Jesus veio com o evangelho para mudar essa visão. No capítulo, só um minutinho que eu vou ter que mudar aqui, no capítulo... Você pode me emprestar o evangelho, Débora? Porque como fugiu, eu não tinha ele aqui. Tá, eu já achei aqui, obrigada. No capítulo 12... Gente, capítulo 12. Ele se refere a um trecho... Só um minuto, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Porque eu já tinha cortado os trechinhos, sabe? Gente, isso faz parte dos defeitos especiais, lembra? Eu não deixei por mês. Ok. E já tem os trechinhos. O capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos.
fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus. Aí o outro trechinho é, porque só se amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 47. Eu cortei o meio, porque ele era muito longo. E no item 2, Lucas, capítulo 6, versículo do 32 ao 36, ele diz assim, também cortando um trecho desse capítulo. Então, muito grande será a vossa recompensa. Sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. E aí, eu volto lá e pergunto, quando ele diz que ele põe a mesa, que ele monta a mesa, desculpa, gente, fugiu. Quando ele diz que prepara uma mesa diante dos meus inimigos, vocês concordam que ele ia montar uma mesa diante dos meus inimigos para eu comer, me refastelar e meus inimigos só olhar? Ou será que ele não quer dizer, prepara a mesa diante dos teus inimigos, que a partir de agora são teus irmãos? Será que não é isso que ele queria dizer nessa hora do prepara a mesa? Porque ele vai preparar uma mesa com ódio, um Deus de amor, de justiça. Então essa mesa não é para diante dos meus inimigos, mas é para que os meus inimigos venham ceiar comigo, ter fartura junto comigo. E no próximo... Fui claro nisso ou não? É porque eu tô nervosa. Pode ser até a encarnação, né? Você reencarna essa mesa, pode. É a encarnação. Você vai vir com os seus, como se diz, inimigos, mas será os seus. Exatamente. Também é uma outra visão. Exatamente. E como eu disse anteriormente, que o óleo refere-se à oração que alivia nossas chagas espirituais e o cálice que transborda. Ele transborda em abundância, bondade em abundância. O transbordamento do cálice significa plenitude. E tudo que é verdadeiro tem significado verdadeiro para o ser humano. Mas não é a parte material, que muitas vezes é confundido. É a parte a que ele se refere diretamente a tudo que ele recebeu. O cálice dele transborda por tudo que ele recebeu até agora. Todas as bênçãos. Não é a parte material, mas todas as vitórias interiores de prosperidade, de tudo que ele recebeu. Isso tem tudo a ver com a presença de Deus, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui a certeza que sempre e por toda a eternidade a bondade e a misericórdia. Misericórdia é o perdão concedido unicamente por bondade. Tá? É o significado da palavra misericórdia. Que Deus tem com todos os filhos igualmente. Não faltará por toda a vida e como a vida é eterna, sempre teremos. Porque habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Por que Davi disse que habitaremos na casa do Senhor por longos dias e não por toda a eternidade? Porque ele deixou uma brecha, porque a jornada não termina aqui. Davi foi muito sábio nessa hora. E ele botou por longos ou muitíssimos dias, mas ele não fechou pela eternidade.
porque a vida continua sempre em outra dimensão, em outro plano, porque a casa do Pai há muitas moradas e precisamos evoluir sempre por amor de seu nome. Gente, eu termino aqui a palestra, nervosíssima, ainda tem ali 20 minutos, mas eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho, com todo o meu nervoso, daquilo que eu estudei. É um estudo maravilhoso. Quem quiser pesquisar, minhas fontes de pesquisa foram internet e o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia Sagrada também, porque eu sempre leio em conjunto. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, a paciência. Eu estou muito nervosa, mas agora eu estou calma que acabou. Perdoa a parte aí que não foi bem. Salmo 23. Deus é nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva às fontes de águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia pelo caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, não terei medo de nada, pois meu Deus está comigo. Ele me dirige e me protege. O Senhor prepara um banquete para mim. Na frente de meus inimigos, me recebe como convidado de honra e enche meu copo até a boca. Eu sei que a tua bondade, Senhor, e o teu amor vão me acompanhar enquanto eu viver. E todos os dias da minha vida vou morar na tua casa, ó meu Deus.